Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Mariana, sou professora de redação e hoje nós vamos revisar alguns conceitos acerca do projeto textual e nós vamos aprofundar um pouquinho os assuntos acerca dessa construção do projeto textual, certo? Então, só recapitulando, o que é um projeto textual? O que é um projeto de texto? E quando que ele vai ser feito? Como que ele pode auxiliar vocês na hora da construção textual de vocês? O projeto textual, ele é você organizar todas as suas ideias acerca de um tema em tópicos. E esses tópicos, eles irão te auxiliar na construção do seu texto e na organização das suas ideias também. Lembrando, né, que o texto que a gente está falando é o texto dissertativo argumentativo, ou seja, é um texto que precisa ter uma argumentação coerente, é um texto que no Enem você irá trabalhar em 30 linhas, o limite máximo que você tem é 30 linhas, portanto, é interessante que você organize o seu texto em 4 parágrafos, para assim você ter um texto bem distribuído e um texto com informações mais aprofundadas. Então, o projeto textual, são os tópicos que eu vou colocar sobre as ideias que eu consegui lembrar no momento de construir o meu texto, tá? Ele é como se fosse um mapa mental acerca do tema que você vai trabalhar ao longo do seu texto, e ele serve também para que você consiga visualizar o corpo do seu texto logo do início, para que dessa forma você não se perca, não perca as suas ideias, não se atrapalhe, e mesmo que você faça outras questões ao longo da prova, você possa retornar para o seu texto, para a produção do seu texto, sem prejudicar a construção da sua redação, certo? Então, o projeto textual é isso. É eu colocar todas as minhas ideias acerca do tema em tópicos, antes mesmo de fazer o rascunho, beleza? Então, vamos lá. Como que eu faço um projeto textual? Por onde começar? Como que eu vou compor esse projeto textual? Eu posso começar pela delimitação temática, tá? Lembrando que eu já falei para vocês, quando for trabalhar algum tema de redação, leiam tudo, certo? Não leiam só o tema, é interessante que vocês leiam também os textos motivadores, porque esses textos motivadores, eles trazem algumas palavrinhas-chave que servem para orientar você a trilhar o caminho do que o Enem ou qualquer outro vestibular quer que você trilhe, certo? Então, só lembrando, os temas de vestibulares também, eles trazem temas mais extensos, temas com muitas palavras rebuscadas, às vezes palavras até desnecessárias, justamente para trabalhar a sua interpretação desde o início. Então, vejam só o exemplo que eu coloquei no slide de vocês. O cenário de prevenção às tragédias ambientais no Brasil contemporâneo. Percebam, cenário de prevenção às tragédias ambientais no Brasil contemporâneo. Percebam o que está em vermelho. Prevenção às tragédias ambientais. O que está em vermelho é o nosso núcleo temático. É onde a nossa argumentação deve se pautar, certo? Todo o meu texto ele precisa circular em volta da prevenção às tragédias ambientais. Mas é importante também que eu note 2 delimitações que esse tema também traz, que é uma delimitação geográfica e uma delimitação temporal. Qual a delimitação geográfica? O Brasil, certo? Em um vestibular ele pode trazer isso a nível mundial ou a nível nacional, certo? A nível local, só se for um vestibular mesmo bem tradicional, mas geralmente os vestibulares eles trazem a nível nacional. Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso abordar essa prevenção às tragédias ambientais a nível nacional. E também, esse tema ele traz uma demarcação temporal. Então, eu vou falar dessa prevenção às tragédias ambientais, mas eu vou falar como está acontecendo na atualidade, o que está acontecendo hoje ou o que aconteceu recentemente, certo? Mas vamos supor que você lê o tema, lê os textos motivadores, mas ainda não está muito seguro acerca
do que o tema está exigindo que você escreva, ou você não conseguiu interpretar de uma maneira eficaz o tema. Uma saída, uma estratégia que você pode adotar é transformar esse tema em uma indagação, em uma pergunta. E as respostas que você tiver desse tema, muito provavelmente serão as suas argumentações, serão seus argumentos. Lembrando, quantos argumentos eu preciso ter dentro de um texto dissertativo argumentativo para ele ser um texto bom e um texto aprofundado? 2, certo? Eu preciso de 2 argumentos, porque lembrem, eu tenho 2 parágrafos de argumentação, nós já comentamos isso nas outras aulas. Se eu tenho 2 parágrafos de argumentação, eu preciso de 2 argumentos também. Então, quando eu transformo esse tema em uma pergunta e eu tenho as respostas, eu já começo a minha delimitação do tema e o meu projeto textual ele já vai começar a ser delimitado. Perceba que eu coloquei aí 5 argumentos que eu tenho acerca do tema. Lembrem, eu estou falando da prevenção às tragédias ambientais. Quais são os problemas que eu tenho envolvendo esse tema? Eu posso falar da falha no monitoramento das áreas de risco, que a gente sabe que acontece, as falhas estruturais também. Lembrem lá do que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Foi uma falha estrutural e também foi algo relacionado ao governo, à falta de fiscalização governamental das empresas privadas. Certo? O terceiro ponto que eu tenho acerca daquele tema é a falta de consciência ambiental da população brasileira, o descaso com as vítimas, tanto antes da tragédia quanto depois, e por último, as próprias mudanças climáticas também são problemas que servem para fortalecer o tema que eu estou trabalhando, que é a prevenção às tragédias ambientais. Certo? Lembrem que as tragédias ambientais, eu não estou falando só do que aconteceu mais recentemente em Mariana e Brumadinho, não. Desde sempre, desde muito tempo, a gente tem muitos problemas ambientais relacionados com o excesso de chuva. Né? Então, tudo isso são tragédias ambientais que vocês também podem abordar dentro do texto dissertativo argumentativo. Certo? Então, o que eu falei anteriormente? Eu preciso de 2 argumentos. Aqui eu já tenho 5. Então, dentro do meu projeto textual, eu já preciso fazer a delimitação desses argumentos e elencar, no máximo, 2 argumentos para eu trabalhar dentro do meu texto, certo? E aí eu já começo a construção da minha tese. O que é uma tese? Vamos rememorar isso. A tese, ela é o meu posicionamento crítico diante do tema. Lembrando, para construir um texto dissertativo argumentativo, eu preciso estar diante de um problema de ordem social. Porque se eu não trabalhar um problema, no caso, qual o problema que a gente está trabalhando? Prevenção às tragédias ambientais no Brasil contemporâneo. Esse é o problema que a gente está trabalhando. Então, a partir daí, eu vou desenvolver a minha argumentação. E essa argumentação, para ela ser desenvolvida bem, de uma maneira coerente, de uma maneira aprofundada, você precisa construir primeiramente uma tese. E a tese é o seu posicionamento. E aí você pode fazer o reforço da sua tese lá na introdução, que é apresentar rapidamente os seus argumentos dentro da introdução, certo? Nesse exemplo que eu coloquei aí no slide, seria a parte final de uma introdução de um texto dissertativo argumentativo. Óbvio que teve alguma coisa que antecedeu essa expressão, certo? Então, vocês podem começar a introdução de vocês com o repertório sociocultural, que já já a gente também vai lembrar desse repertório, e depois vocês podem apresentar essa tese. Essa tese aí, ó, no slide está em vermelho, tá? E por último, vocês podem reforçar essa tese, que é apresentar a argumentação de vocês, certo? Então, vamos lá ler o exemplo. Nota-se, portanto, que as falhas na prevenção às tragédias ambientais são frutos da ineficiência da fiscalização de empresas privadas por parte do governo, argumento 1 aí,
e da falta de consciência ambiental da população brasileira. Aí eu já tenho o argumento 2, ou seja, são esses dois argumentos que, respectivamente, eu vou colocar no desenvolvimento 1 e o outro eu vou colocar no desenvolvimento 2. Percebam que esses problemas aí, eles dizem respeito ao tema central e eles também possuem causas e consequências. Por exemplo, a ineficiência da fiscalização de empresas privadas por parte do governo, eu posso colocar a culpa na falta de investimento, eu posso colocar a culpa também na falta até mesmo de estrutura. Se tivesse um aplicativo onde as pessoas pudessem fazer denúncias anônimas dessas empresas privadas, de repente eu teria uma maior fiscalização, quem sabe. E a falta de consciência ambiental da população, ela tem causas e efeitos negativos também. A causa pode ser o fato da maioria das escolas, por exemplo, não trabalhar a consciência ambiental desde o ensino básico até a maioridade, certo? Então, esses dois problemas que eu já rompi do meu problema maior, que é o tema central, eles também possuem causas e consequências. E eu posso também abordar na minha argumentação. Tá? A gente vai ver essas estratégias argumentativas quando a gente for falar mais aprofundado da argumentação, mas é bom que vocês já tenham em mente, certo? Para quando vocês forem escolher os argumentos que vocês vão colocar dentro do texto de vocês, para que vocês consigam notar quais argumentos você pode colocar causas mais fortalecidas, mais viáveis, mais coerentes também, e que casem também com a realidade brasileira. Não adianta eu colocar um argumento aqui que não está coerente com a realidade do Brasil. Eu preciso me ater a tudo isso, certo? Então, primeiramente, a construção da tese, eu vou colocar o meu posicionamento e vou colocar os argumentos que eu vou desenvolver ao longo da minha redação, certo? E agora, a gente vai para o repertório sociocultural. Vamos recapitular, primeiramente, o que é o repertório sociocultural. O repertório sociocultural são todas aquelas informações extras de outras áreas de conhecimento que eu trago para dentro do meu texto dissertativo argumentativo. Que tipo de informações são essas? Elas podem ser notícias, podem ser dados, pode ser algo da cultura pop, pode ser um anime, um desenho ou um filme, músicas também, tudo é válido, contanto que você consiga casar esse repertório sociocultural com a sua argumentação, com o tema. Então, a única exigência que se tem acerca do repertório sociocultural é que ele se relacione diretamente com o tema e que ele não roube também espaço da sua argumentação. Ele só vai servir para basear a sua argumentação, certo? O foco da argumentação não é o repertório sociocultural. Então, o terceiro passo do projeto de texto de vocês é justamente escolher esse repertório sociocultural que se encaixe melhor com a argumentação. Então, notem, eu elenquei 5 repertórios socioculturais que podem se relacionar diretamente com o tema que eu estou utilizando de exemplo, mas dentro de uma redação dissertativa argumentativa, eu preciso fazer uma filtragem desse repertório, porque eu só vou utilizar no máximo 3 repertórios socioculturais dentro do texto, certo? Então, mesmo que eu lembre, de repente, de 5 repertórios socioculturais, eu não posso colocar os 5 todos dentro do texto, porque eu preciso me ater também às outras especificidades dessa tipologia textual, certo? Então, eu vou selecionar 3 repertórios socioculturais diferentes, tá? Eu também não posso colocar todos os 3 como teorias filosóficas ou como citações, eu preciso colocar de diferentes áreas de conhecimento, e aí eu vou fazer essa filtragem e vou escolher 3 repertórios socioculturais. Um para colocar na minha introdução, o outro para colocar no desenvolvimento 1 e o outro para colocar no desenvolvimento 2. Onde que eu não vou colocar repertório sociocultural? Na conclusão,
certo? Porque a conclusão, o foco maior dela é a proposta de intervenção e é fechar o texto, ok? Então, a gente não coloca repertório sociocultural dentro da conclusão. Vamos dar prioridade aos outros parágrafos. Então, no exemplo aí, eu coloquei 5 repertórios socioculturais diversificados, certo? O primeiro é o filme do Wall-E, é um filme da Disney que fala acerca de uma tragédia ambiental que exterminou toda a humanidade e o único sobrevivente foram um robozinho, né? O segundo repertório é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que vocês podem utilizar também como repertório de outros temas que falem acerca de problemas que envolvam o meio ambiente. O terceiro e o quarto é a hipótese de Gaia, e o quarto é o poema do Carlos Drummond de Andrade. Percebam que eu tenho de diversas áreas de conhecimento e são repertórios que se ligam diretamente ao tema proposto. E por último eu tenho já algo relacionado à literatura, as escolas literárias que também podem se relacionar diretamente, não só com esse tema, mas com outros temas diversos de diversas áreas. Então aí nós temos o arcadismo, o romantismo e o modernismo. Todas as 3 escolas literárias fazendo referência ao meio ambiente, tá? Então, só lembre, 3 repertórios socioculturais que eu vou selecionar dentro do projeto textual e elas precisam estar diretamente ligadas ao meu tema, certo? Então, façam essa filtragem desse repertório sociocultural baseando-se no tema, ok? E por último, eu vou fazer a composição da proposta de intervenção. A primeira observação que vocês precisam se atentar é lembrar lá dos argumentos que vocês escolheram, tá? Eu disse para vocês lá no início que nós escolhemos 2 argumentos, 2 problemas para desenvolver ao longo do texto, certo? Mas não obrigatoriamente vocês precisam solucionar os 2 problemas. Vocês podem escolher apenas um e solucioná-lo, tá? Ou apenas o desenvolvimento 2, se vocês acharem melhor. O que vocês acharem que dá para aprofundar melhor e que dá para fazer uma proposta de intervenção de preferência inovadora, certo? Então, para fazer a proposta de intervenção, se atentem ao fato de que eu preciso ter 4 elementos obrigatórios, tá? Que é o agente, a ação, o modo ou o meio e o efeito dessa proposta de intervenção. E, obrigatoriamente, para eu conseguir fechar os 200 pontos, lá naquela 5ª competência que a gente já mencionou, eu preciso fazer o detalhamento de pelo menos um desses elementos, certo? Então, aí no exemplo eu coloquei o agente 1 e o agente 2, que vocês podem colocar 2 agentes para fazer a mesma ação, 2 agentes em parcerias, né? Então, se eu estou falando da prevenção às tragédias ambientais, eu posso colocar, de repente, o governo em parceria com algumas ONGs, ou o governo em parceria com a própria população. Tudo é possível, tá? Toda parceria é possível, só se atentando para não colocar o governo em parceria com algum ministério, certo? Vamos lembrar que os ministérios, eles fazem parte do governo. Não tem como o governo fazer parcerias com eles, certo? Então, se atentem a esses 4 elementos obrigatórios e ao detalhamento. Mas no projeto textual, é interessante que vocês já tenham em mente o agente, a ação e o efeito, porque ele vai ter que se ligar diretamente a pelo menos um dos argumentos que vocês selecionaram, certo? Então, eu não posso colocar uma proposta de intervenção correta, completa, detalhada, se ela não estiver casando diretamente com a minha argumentação, tá? Então, se atentem também no momento da escolha dos argumentos para que vocês consigam propor uma intervenção. E tem que ser uma intervenção viável também, algo que possa ser colocado em prática pelo agente que você escolheu de uma maneira viável e que trate o problema em sua totalidade, tá? Então, tudo isso eu preciso me atentar no momento de fazer a minha proposta de intervenção, certo? Então, só recapitulando, eu tenho um projeto dissertativo argumentativo de 30 linhas
E antes até mesmo de começar o rascunho desse texto, eu preciso ter em mente qual caminho eu vou seguir. E o projeto textual, ele vai servir exatamente para isso, certo? Eu vou mandar, juntamente com essa videoaula, uma atividade sobre todos esses itens que eu elenquei para vocês no projeto textual, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado, não tem problema. Mas é importante que vocês construam esse projeto textual na atividade que eu vou enviar para vocês, tá certo, pessoal? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.